possível viver a vida em constante equilíbrio entre corpo, alma e espírito? A resposta é sim. Não só possível, como o próprio Deus nos concede essa dádiva. Por isso, nessa série foi de extrema importância falarmos sobre a nossa verdadeira identidade, que não se limita apenas ao autoconhecimento. Vai muito além, pois mais importante do que descobrir quem nós somos é aprender a respeito de quem nos criou, do autor da obra, de Deus, que nos deixou heranças valiosíssimas e autoridade para dominar sobre toda a terra, e saber sobre o propósito primordial a ser cumprido diariamente: amar, utilizando nossos dons para servir. O que reforça a necessidade de preservar o tempo como um todo, de todas as formas possíveis, pois para servir precisamos estar presentes. Por isso, falamos da importância de cuidar do corpo físico, dominando sobre os próprios instintos, pensamentos, desejos, hábitos, vícios, evitando os excessos e tudo aquilo que o prejudica de alguma maneira, o preservando através de uma rotina alimentar saudável e nutritiva, paralela à prática de exercícios físicos para oxigenar o cérebro, liberar endorfina e ter uma vida mais ativa. O indispensável sono de qualidade, que também se faz fundamental para manter a saúde em dia. Falamos a respeito da mente, que é consciência da alma vivente. A nossa alma define quem nós somos e é construída através do que armazenamos em nosso subconsciente. Alma é a parte que sente, que raciocina, que tem vontades, onde mora a criatividade, a inteligência, as decisões. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Ter uma alma saudável depende exclusivamente de nós, das nossas experiências e escolhas diárias. É claro que colecionamos experiências indesejadas ao qual não escolhemos vivenciar e que não podem ser apagadas, mas podem ser compreendidas e curadas através do perdão e de um novo olhar sobre elas. Olhar. Para qual direção nossos olhos estão olhando todos os dias? A paz na alma está fundamentada nessa questão, pois a alma é o centro das nossas emoções, e cada vez que focamos o nosso olhar na alegria, na saúde, no aprendizado, nas promessas de Deus, enchemos a alma somente do que pode nos dar esperança, alcançando assim a plenitude de paz, alegria e contentamento com a vida. Mas e o nosso espírito? Onde ele está e onde ele entra nessa história toda? Acho que falamos dele em todos os vídeos anteriores, mas de forma tão sutil que vocês podem nem ter notado a sua primordial importância para a nossa existência. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Nesses versos, o salmista desabafa diante de Deus seus sofrimentos em busca de consolo e cura. Para ilustrar sua dor, frequentemente se refere aos ossos, mas afinal, o que ele deseja curar? A palavra ossos na Bíblia tem um significado metafórico de essência, de espírito. Essa associação se deu porque os ossos são o que há de mais interno. É a nossa estrutura, a base, que nos mantém de pé. Os ossos são o que dão suporte aos músculos e protegem nossos principais órgãos, como o cérebro, os pulmões e o coração. Além de ser a parte mais durável do corpo humano, que resistem por séculos e até milênios, pois o osso é um tecido vivo, com imensa capacidade de se refazer, pois são formados por compostos inorgânicos em que predomina o fosfato de cálcio. Substâncias que não apodrecem, apenas são alteradas com o passar dos anos através de um processo de substituição de um mineral por outro. Coincidência? Claro que não. Diante de todas essas características, Deus sabia que nenhum outro órgão do nosso corpo seria capaz de retratar tão bem o espírito quanto os ossos, nem mesmo o coração. Assim como os ossos, espírito é base, estrutura, essência e solidez. Espírito é a parte que nos conecta com Deus, que nos dá conhecimento, entendimento e estabilidade emocional. E é a nossa alma que interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. O corpo sem o espírito, ainda que vivo, está morto.
sem amor, sem paz, sem alegria. Não essa alegria superficial mediante a conquistas, lugares, coisas ou pessoas, mas sim aquela alegria genuína que vem de dentro, como de uma criança, sabe? Que independente das circunstâncias ao redor, está sempre contente, vivendo intensamente o agora. Por isso, Jesus disse para sermos como uma criança, não em sua infantilidade, mas em sua inocência, humildade e completa dependência no Pai, reconhecendo nossas limitações e fraqueza espiritual, porém confiantes que nossas necessidades serão supridas, que Ele cuidará do amanhã e que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Ou seja, se a nossa comunhão com Deus estiver desalinhada, perdemos o que há de mais importante em nosso ser, a nossa essência, representada nessa estrutura que sustenta e protege a nossa alma e o nosso corpo. É como a construção de um prédio. Para ele ficar de pé, antes de ser colocado as janelas, a pintura, o acabamento final, é necessário primeiro os ferros, todo aquele alicerce que irá sustentar esse prédio. Não faria sentido ignorar essa estrutura e ir direto para os tijolos, para o acabamento final. Se assim fosse, ele ficaria bonito por fora, mas por conta do vazio interno se desmoronaria em questão de dias. Com a nossa vida não é diferente. Não adianta autoconhecimento, cuidar da aparência, do corpo físico, da mente, obter sucesso, bens, dinheiro, se por dentro há uma fragilidade de alicerces. E assim como existem ciências e práticas que orientam a melhor performance do corpo, ciências e práticas que orientam a melhor performance do intelecto, da alma, também existem ciências e práticas que orientam a melhor performance do espírito. E não são qualquer uma. Além de belos ensinos e romanticismos contextuais, essas precisam transmitir princípios e valores correspondentes com a verdade, que são como alimento para a alma, capazes de nutrir e fortalecer o espírito em sua totalidade. Do contrário, não passam de heresias e ilusões temporais. Por isso, Deus nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer outra coisa. Nada é mais importante que isso. Ah, mas estou desempregado. Distribua currículos, compareça em entrevistas, mas antes de tudo, o reino de Deus. Ah, eu estou carente, quero uma esposa ou um namorado. Primeiro o reino de Deus. Ah, eu estou com depressão, com crise de ansiedade. Em muitos casos, pode estar havendo uma carência de oxitocina, serotonina ou todos os hormônios responsáveis pelo bem-estar, como falamos nos vídeos anteriores, traumas, confusões mentais, então o indivíduo precisará de um médico, terapias, ansiolíticos, mas primeiro o diagnóstico espiritual, primeiro o reino de Deus, primeiro o espírito, primeiro a estrutura, a essência, o alicerce, a base que sustenta e protege todas as áreas da nossa vida. Sabe, amigos, Jesus não pregou a igualdade. Pelo contrário, ele deixou claro que a desigualdade social, física e econômica sempre existiria. Mas o dia com 24 horas e o acesso gratuito à oração, Deus distribuiu por igual a todas as pessoas. Amar a Deus é o princípio, o meio e o eterno. Nenhum relacionamento em nossa vida é mais importante do que aquele que desenvolvemos no secreto entre nós e Deus. Nenhum. Um filho que tem intimidade com o pai nem precisa pedir, porque o pai sabe o que ele precisa. Assim como o filho sabe que os planos do pai são perfeitos e escolhe por livre e espontânea vontade segui-los, pois Deus não fez de nós robôs programados para fazer a tua vontade. Ele fez de nós seres humanos com poder de escolha. E se tem uma coisa que Deus nunca vai tirar de nós, é o nosso livre-arbítrio. E pelo poder da escolha, escolhemos a vida verdadeira, que curiosamente está escondida no caminho da submissão e obediência ao Senhor. É com muito amor que eu deixo registrado essa série de vídeos para vocês, amigos, e eu quero finalizar dizendo que antídoto é tudo que evita, combate ou corrige problemas. E o antídoto para o medo e qualquer outro problema na nossa vida é o amor. Esse foi o motivo pelo qual eu gravei um vídeo falando apenas sobre esse tema, sobre o amor há algum tempo atrás, pois antes de falar sobre o medo, era fundamental falar sobre o antídoto perfeito, porque em 1 João está escrito: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Portanto, volte ao primeiro amor. Vá amar, vá se aperfeiçoar, vá se aprimorar, vá aprender sobre o amor direto da fonte no amor. Nós vencemos os medos quando compreendemos que Deus, o Criador, nos amou e pagou o alto preço pela nossa vida. Você não nasceu por acaso. Não foi um vacilo dos seus pais. Deus o criou à imagem e semelhança dele. Você tem a digital do Criador. Você reflete a criatividade, a inteligência e a sabedoria de Deus. Não há crise que persista no coração daquele que descobriu sua real identidade, sabe o teu propósito na terra e sabe para onde vai. Não há trevas que permaneça diante da luz. Quando você compreende a sua origem, não precisa provar mais nada para ninguém. O que ele diz ao teu respeito basta. O senso de pertencermos a Deus muda a forma de olharmos para nós mesmos. Portanto, as ofensas já não te afetam mais e nem mesmo os elogios te definem, pois o que preenche a nossa alma não são os likes, os aplausos, nem comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. A certeza de que estamos aperfeiçoados no amor é a completa ausência da ansiedade. E assim como em casos de fissura e fratura os ossos regeneram-se totalmente, Deus quer regenerar a nossa vida espiritual, fortalecer a tua estrutura e te colocar de pé.